Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. O poder das suas palavras e o poder de seus pensamentos. E embora nós não possamos obter a vitória total durante a noite, pelo menos sabemos para onde estamos indo e podemos trabalhar com Deus para ficar melhor e melhor a cada dia. A boca fala do que o coração está cheio. O que está em seu coração sai de sua boca. Nós podemos aprender mais sobre as pessoas ouvindo-as do que através de qualquer outra fonte. E também podemos aprender muito sobre nós mesmos. Ouvindo-a nós mesmos. Tiago 3 nos ensina que se nós pudermos controlar a nossa língua, somos totalmente e completamente maduros e podemos controlar todas as outras partes do nosso corpo. Uau! Ajuda-me, Jesus. Ezequiel 37. Agora, não só precisamos de parar de dizer coisas erradas, mas precisamos dizer coisas certas. E a melhor maneira de parar de dizer coisas erradas é ficar tão ocupado dizendo coisas certas que não haverá espaço para as coisas erradas. Veja, eu acho que nós precisamos ter uma abordagem muito mais positiva e não apenas sempre falar sobre o que não devemos fazer, mas somente falar do que devemos fazer. Nós vencemos o mal com o bem. Então deixe-me falar um pouco sobre o que deveríamos estar falando a respeito. Vamos agradecer mais a Deus, vamos ser gratos todos os dias por tudo. Vamos levantar de manhã e apenas olhar ao redor e encontrar pelo menos 5 coisas que podemos dizer especificamente: Deus, eu sou grato por minha família. Eu sou grato por ter uma cama para dormir, eu não estou dormindo na rua, em algum lugar por aí. Eu sou grato, agradeço a Deus todo o tempo pela água limpa, porque eu estive em lugares onde as pessoas estão bebendo água e que você não acredita que elas poderiam colocar isso no seu corpo, sabe? Eu sou tão grata pela água. Que tal o aquecimento, o ar-condicionado? Isso não é uma coisa boa para ser grato, não é? Amém? Eu sou grata por ter vários tipos de roupas para escolher e vestir. Você não tem que ser um Einstein para encontrar 5 coisas para ser grato. Então, talvez no dia seguinte poderíamos encontrar mais 5 e até mesmo fazer uma lista. Vamos lutar contra o inimigo, contra o negativismo, com coisas positivas. Vamos combater o mal com o bem. Não vamos dar a vitória ao diabo. Não vamos deixar usar nossas bocas como depósito de lixo. Amém? Ezequiel 37, os primeiros 10 versos, são um sermão inteiro em si. Você pode profetizar o seu futuro. O que você quer que aconteça no futuro? Então comece a chamar as coisas que não são como se elas já fossem. Estou livre da dívida. Esta é uma boa coisa para se dizer. Eu não me importo se você está atolado em dívidas. Comece dizendo: eu estou livre da dívida. Pare de dizer: eu não consigo encontrar um emprego, e diga: eu tenho um trabalho. Quando eu saio e procuro um emprego, eu tenho favor. Não diga de novo: eu não consigo encontrar um trabalho. Não consigo encontrar. Não encontro trabalho. Não encontro trabalho. Não encontro trabalho. Pare de alegar doenças como se elas fossem sua posse pessoal. Bem sabe, este é o meu câncer. Esta é a minha pressão alta. Esse é o meu diabetes. Sabe, talvez ela esteja atacando o seu corpo, mas você não tem que tomar posse dela e tornar-se seu amigo como parte do seu corpo? Amém? Você pode pelo menos dizer: este diabetes que eu tenho, ele está saindo porque não é o melhor de Deus para mim. As suas palavras afetam o seu corpo. Nosso corpo tem habilidades de curas. Ele tem um poder regenerador nele. E nossos pensamentos e nossas palavras o afetam. Amém? Eu escrevi este pequeno livro há alguns anos chamado O Poder Secreto de Falar a Palavra de Deus em Voz Alta. Cada vez que eu falo deste livro, um monte de pessoas grita porque muitas pessoas o têm. Ele é uma pequena ferramenta maravilhosa.
E sabe, eu juntei algumas escrituras em grupos, em confissões na primeira pessoa. Então, quando você se sentir como se estivesse prestes a entrar em depressão, você pode pegá-lo. E, por exemplo, se você está se sentindo fraco e com medo, você pode ir ao capítulo Coragem e apenas dar uma olhada. Eu sou forte, tenho ânimo, eu não temo, nem estou com medo, pois o Senhor é o meu Deus e Ele vai comigo, Ele não vai me deixar nem me desamparar. Eu disse que eu sou forte, vigoroso e muito corajoso. Eu não tenho medo, eu não vou desanimar, porque o Senhor meu Deus está comigo onde quer que eu vá. Eu disse que eu sou forte e corajoso, eu não tenho medo de coisa alguma. Em vez de dizer, eu tenho tanto medo, eu tenho tanto medo que eu estou até tremendo, eu tenho tanto medo. Oh Deus, por favor, ajuda-me, Deus, ajuda-me, Deus, ajuda-me. E Deus quer nos ajudar, mas temos que entrar em acordo com Ele. Como dois podem andar juntos se não estiverem de acordo? Nós não podemos empurrar Deus o tempo inteiro e esperar que Ele lute por nós. Eu estive na igreja por muitos e muitos anos, antes de ouvir algo remotamente parecido com isso que eu digo. É tão valioso aprender o poder das suas palavras e o poder de seus pensamentos. E embora nós não possamos obter a vitória total durante a noite, pelo menos sabemos para onde estamos indo e podemos trabalhar com Deus para ficar melhor e melhor a cada dia. Amém? Quantos de vocês que tiveram uma época difícil percebem agora que parte da razão foi porque você não controlou seus pensamentos e você foi dizendo todo tipo de coisa que estava trabalhando contra você? Então você está no lugar certo, ok? Ezequiel 37:1, a mão do Senhor estava sobre mim e Ele me fez sair no espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E então Ele me fez passar por entre eles, e eis que havia muitos ossos humanos, e eles estavam muito secos. Mortos e secos. Muitos ossos. E Ele disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu respondi, ó Senhor, você é quem sabe. E Deus deu a ele um plano. Então Ele me disse, profetiza a esses ossos. Agora veja isso e dize-lhes, ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vocês, ossos mortos e secos, apenas fiquem aí e deixem-me profetizar a palavra de Deus sobre vocês. Então vocês se levantarão e viverão de novo. Vocês terão carne sobre os ossos mais uma vez. Olhe para o seu talão de cheques, que está no vermelho, e diga, você vai estar no azul, e haverá um excedente em você. Eu vou ter dinheiro para atender às minhas necessidades e muito para dar a outros. Agora, isso tudo não vem só porque você está dizendo. Você precisa seguir outros princípios da palavra de Deus também, mas aqui está o problema. Você pode seguir os outros princípios e continuar a falar contra o que a palavra está dizendo e ainda nunca ter o que Deus quer que você tenha. Então vamos apenas dizer que você dá o dízimo e a oferta, mas você tem o que eu chamo de boca de pobreza? Bem, eu nunca terei nada, você conhece, sempre sou a última da fila. Bem, lá se vai o meu dinheiro. O diabo rouba o meu dinheiro. Toda vez que eu recebo um pouco de dinheiro, outra coisa quebra na minha casa e toma o meu dinheiro. Então nós dizemos o tempo todo, estou cansado disso, e nos perguntamos por que estamos cansados. Ou será que devo ir até lá? Eu não sei. Sabe, vamos parar de dizer que tudo é uma dor na parte inferior? Se você tiver uma. Algumas dessas coisas voltam para nós. Ou assim, eu tenho afirmado isso há 40 anos, agora aqui está. Está chovendo torrencialmente. Bem, quanto isso é idiota. Não olhe para os seus filhos e diga que nunca vão ser nada. Que coisa horrível para um pai profetizar sobre os seus filhos. E se alguém profetizou isso em cima de você, você quebra o poder desta profecia, confessando a palavra de Deus sobre a sua vida.
Meu pai me disse quando eu era criança que eu nunca seria nada na vida. E nos últimos 15 anos de sua vida ele teve que depender de mim para pagar todas as suas contas. E eu estava feliz por fazê-lo. Feliz de ter a graça de ser capaz de perdoá-lo, de ser capaz de amá-lo e também cuidar dele. Mas você pode provar o contrário aos pessimistas, crendo na palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 1, Deus disse a Jeremias: antes de te formar no ventre de sua mãe eu te conheci. E eu aprovei você como meu instrumento escolhido. E Jeremias disse: oh não, eu não. Eu sou muito jovem, você escolheu o homem errado. Então Deus disse a ele: não, diga que escolhi o homem errado. Em outras palavras, Deus estava profetizando o futuro com ele e ele estava matando o seu destino com suas próprias palavras. Se eu fosse você, eu tiraria algum tempo a cada dia e na privacidade de sua casa, no seu carro, dirigindo para o trabalho. Eu ainda faço isso todos os dias. Todos os dias da minha vida eu digo: tudo que eu coloco a minha mão prospera e tem êxito, e eu sou a cabeça e não a cauda, eu estou em cima e não embaixo, eu empresto a muitas nações, eu nunca tenho que pedir emprestado. E nosso ministério dá ajuda financeira a mais de 150 nações ao redor do mundo, e nós temos dívida zero, não temos que pedir dinheiro emprestado. Não me diga que a palavra de Deus não funciona, porque ela funciona. Agora, além de dizer essas coisas, nós usamos bons princípios de sabedoria. Mas as nossas palavras são tão importantes. Eu disse hoje: nenhum mal pode habitar em meu corpo, doença e moléstia não pode sobreviver em mim, porque eu sou cheia da luz e cheia do poder de Deus. Eu estava dirigindo até aqui e murmurei sobre a minha respiração. Use seu tempo de silêncio para dizer alguma coisa que faz sentido. Não vá se sentar num banquinho e ficar preocupado. Humores. Eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre a boca, mas... Humores. Humores. David disse que ele costumava dirigir pela estrada vindo para casa do trabalho pensando: eu me pergunto como ela vai estar hoje à noite. Ô irmão, se você estiver com sua esposa, vai ter uma briga indo para casa. Ok, agora veja o que eu vou lhe dizer. É apenas muito desagradável viver com alguém que está para cima e para baixo em todas as direções. A coisa que eu tenho apreciado no meu marido mais do que qualquer outra coisa é a sua estabilidade. E eu precisava desesperadamente disso na minha vida, porque eu nunca tive qualquer estabilidade ao crescer. Eu vivia numa casa selvagem. E honestamente eu acredito que uma das melhores maneiras que podemos mostrar às pessoas a nossa fé em Deus é aprendendo a manter-se estável em todo tipo de situação. Vamos aprender a ser os mesmos em dias de arco-íris e em dias de circuncisão. Agora você está pensando: hã? Tudo bem, Deus tinha um pacto com Noé, ele selou com um arco-íris. Uau! E ele também tinha uma aliança com Abraão e ele selou com uma circuncisão. Au! Então, se você tiver um dia de uau ou um dia de ai, um dia de arco-íris ou um dia de circuncisão, vocês estão olhando para mim como se eu tivesse acabado de enlouquecer. Bem, eu simplesmente não posso acreditar que você disse isso aqui. Não implique comigo, Deus disse primeiro, está no seu livro. Quantos entenderam? Quer dizer, agora realmente, se você pensar sobre isso, que sentido faz? Se eu fosse Abraão, eu teria dito: Deus, o que foi, hein?
Eu quero um desses arco-íris bonitos que o senhor deu a Noé. Quero dizer, não é. Isso não é justo porque você está implicando comigo. Deus não quer que a gente tenha resposta para todas as coisas. Ele quer que confiemos nele. Apenas confiemos. Eu confio em você, Deus. Paulo disse, eu aprendi a contentar-me. Sou humilhado ao pleno. Eu confio em Deus que tudo que está vindo em minha direção agora vai trabalhar para o meu bem, eventualmente no todo, no plano geral de Deus para a minha vida. Sabe, você não pode olhar para a sua vida em apenas um dia, você tem que olhar para a sua vida como um todo. Porque todos nós temos dias de arco-íris. Mesmo que nós tenhamos os outros dias ruins, temos dias de arco-íris também. E se olharmos para tudo como um todo, então esses dias difíceis não parecerão tão difíceis assim. Lembra-se do dia em que seu primeiro filho nasceu, como você estava animado? Talvez isso ajude a superar os dias em que você não está tão animado assim. Tudo bem, eu quero dizer uma coisa a você. Ouça isso. Nós não podemos controlar quando as nossas emoções vão ou não aparecer. Mas nós podemos aprender a não deixá-las nos controlar. Eu escrevi aqui nas minhas anotações, isso é o melhor que eu posso lhe oferecer. Eu não posso dar nenhum plano para lhe dizer que você sempre vai se sentir da maneira que gostaria de sentir. E se eu tentasse, eu estaria mentindo. As emoções vêm e vão. Elas surgem e elas desaparecem. Elas estão lá quando você não quer e não estão quando você as quer. Você pode ficar com raiva assim. Algo acontece e você não estava esperando. Mas a Bíblia diz que quando você está com raiva não é pecado. Não é pecado sentir raiva, é pecado deixar a raiva controlar você. Bem, eu não posso evitar meus sentimentos, Joyce. Bem, eu te dou razão. A menos que você esteja alimentando seus sentimentos com seus próprios pensamentos e palavras. E às vezes não podemos controlar quais sentimentos vêm. Sabe, você vai dormir algumas noites, você faz todos esses planos para amanhã e você se sente cheio de energia e acha que vai realizá-los e acorda na manhã seguinte e sente que não pode nem mesmo arrastar-se fora da cama. Você não planejou isso, isso não era o que você queria? Mas você não tem que viver de acordo com isso? Uma das maiores coisas que eu aprendi. Agora estou falando com você sobre as coisas que eu aprendi que foram mais importantes para mim na minha vida. Aprendi que eu poderia pensar meus próprios pensamentos. Não tenho que apenas pensar e meditar sobre o que caiu na minha cabeça. Isso foi enorme para mim. Eu escrevi um livro, Campo de Batalha da Mente, e ainda depois de 17 anos é o meu best-seller número 1. E eu escrevi este livro quando eu estava aprendendo todas essas coisas, e elas eram tão frescas para mim, e eu estava tão cheia de revelação. Se você ainda não leu este livro, precisa ler. Campo de Batalha da Mente. Aprender sobre o poder das minhas palavras, realmente entendendo isso, quando eu dizia coisas para as pessoas que poderiam derrubá-las ou edificá-las, que só com a minha boca eu posso ajudar alguém a ter um grande dia, ou eu posso levá-los a ter um mau dia. Que poder Deus colocou em nossa boca! Como nós moldamos a forma como nossos filhos pensam sobre si mesmos quando envelhecem, pelas coisas que dizemos a eles quando são pequenos e estão crescendo. E como foi maravilhoso para mim aprender que mesmo que eu tivesse muitas coisas ditas a mim, que me formaram de uma maneira errada e feriram e machucaram a mim, eu poderia pegar a palavra de Deus e eu poderia falar esta palavra com minha boca e ela me curaria e recuperaria a mim de todas as coisas que foram ditas a meu respeito erradas. A palavra de Deus em sua boca é mais forte do que qualquer coisa que já foi dita a você. Ouviu-me? A palavra de Deus na sua boca tem poder. Aquele que tem as minhas palavras fala a minha palavra fielmente.
diz a Bíblia. Como a chuva e a neve que descem do céu e rega sementes na terra, fazendo-as brotar, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não retornará vazia, antes fará completamente o propósito pelo qual eu enviei. Isaías 55. A palavra de Deus não volta vazia. Esta palavra que eu estou pregando hoje, há tantas coisas surpreendentes acontecendo no espírito das pessoas nesta sala, e há coisas surpreendentes acontecendo enquanto as pessoas vêm pela televisão, você está assim, sabe? E há coisas que acontecem em nosso espírito, há uma cura ocorrendo aqui, a fé das pessoas está sendo fortalecida, estão ficando esperançosas, elas estão ficando determinadas. Tudo isso porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela faz aquilo pelo qual foi enviada para fazer. Porque eu conheço o poder da palavra de Deus. É por isso que eu e Dave estamos comprometidos em continuar fazendo isso até nosso último suspiro. Eu não me importo se eles me levarem numa cama um dia e anunciarem que vovó Maia está vindo para a cidade. Eu não sei como isso vai parecer quando eu tiver 95 anos, mas querida, se eu puder andar, eu vou estar aqui. E precisamos estar comprometidos com alguma coisa. Eu estou comprometida com a palavra e a trazer às pessoas a palavra de Deus, porque eu sei o que ela pode fazer por sua vida se você colocá-la em sua boca e começar a falar. E em seguida, em terceiro lugar, foi tão importante para mim saber que, embora eu não pudesse controlar todos os sentimentos que eu não tinha que obedecer a eles e me curvar a eles. Vamos parar de adorar os nossos sentimentos e vamos começar a adorar a Deus. Você me entende? Você pode sentir algo muito fortemente, mas você não tem que fazer o que você sente. Você tem o poder de mover-se sobre o outro lado desse sentimento e fazer o que você sabe que é certo. Você ouviu-me? Você não tem que se curvar aos seus sentimentos. Você pode ir além de como se sente. Você pode limpar a sua casa mesmo sem ter vontade. Você pode cortar sua grama e limpar seu quintal mesmo sem sentir vontade. Você pode ficar com as pessoas que você gostaria de dar um soco. Você não tem que comprar tudo que você sente vontade de comprar. Você não tem que comer tudo que tem vontade de comer. Você diz, agora você está interferindo, então vamos mudar de assunto e vamos em frente. Raiva, impulsos que se seguem, a autopiedade. Estou muito desapontado, bem, reaponte-se. Bem, eu me sinto um fracasso e tão falho. Eu tenho uma revelação para você, você não está acabado se não estiver morto ainda. Amém? Uma das grandes razões de termos dificuldades em controlar nossos pensamentos e a nossa boca, e especialmente controlar nossas emoções, é quando ficamos muito cansados, não descansamos o bastante, não dormimos o suficiente,
Nós não temos qualquer equilíbrio em nossas vidas, trabalhamos demais, não descansamos, assumimos muitas responsabilidades, entramos nos assuntos de outras pessoas, tentando corrigir os seus problemas quando elas nem sequer... querem corrigi-los. Vamos lá, eu estou falando com alguém. E então lá se vão as emoções. É muito interessante para mim que a resposta para muitos dos nossos problemas seja o equilíbrio. Bem, sabe, as palavras que falamos realmente revelam o que nós acreditamos e o que nós pensamos no nosso coração. E sabe, todo mundo quer ser fortalecido, ninguém quer ser derrubado, e com as nossas palavras podemos edificar as pessoas ou podemos realmente derrubá-las, fazendo-as se sentirem mal sobre si. E eu acho que nós precisamos ter um cuidado especial por vezes com nossa própria família, porque pessoas de quem estamos muito perto, nós podemos ter uma tendência a deixar que suas falhas nos irritem muito mais. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro?
Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada, que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Tenho certeza que, assim como eu, você também deseja conhecer a Deus intimamente. Mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor? Através deste livro, Conhecendo Deus Intimamente, quero compartilhar o caminho que eu mesma trilhei para encontrar Deus de modo íntimo, até ter condições de conhecer a sua vontade e viver segundo os seus propósitos para a minha vida. Você também vai aprender a deixar o Espírito Santo conduzir completamente a sua vida e te levar a lugares mais elevados, experimentando esse relacionamento profundo e íntimo com Ele. Leia você também este livro maravilhoso, Conhecendo Deus Intimamente. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.